Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio, comportor, e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é quarta-feira, dia 27 de novembro. Estamos com um alimento diário, essa série, o Ministério da Nova Aliança, esse é o volume 2, Correr para Vencer. Nós estamos na primeira semana com a mensagem 5, Correr para Vencer, parte 1. Ó Senhor Jesus, a gente poder alcançar, a meta final, chegar ao final da corrida, o Senhor precisa que a gente exercite o nosso espírito. Pelo exercício do espírito, Ele pode nos conceder as armas da nossa vitória, que é espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato Ele quer nos mostrar, qual a direção que Ele deseja nos dar, sabedoria para aplicar isso ao nosso viver e levar isso para outras pessoas como vida. O importante sempre, a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, assim a gente vai estar convicto daquilo que Ele deseja transmitir a cada um de nós e também por meio de cada um de nós. Que o Senhor nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Êxodo capítulo 13, versículo 21. Senhor Jesus. O Senhor ia diante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar a fim de que caminhassem de dia e de noite. Ó Senhor Jesus. Atos capítulo 2, versículo 42. Senhor Jesus. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Senhor Jesus. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 17. Senhor Jesus. Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Senhor Jesus. Capítulo 14, versículo 33. Senhor Jesus. Porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos. Ó Senhor Jesus. Gálatas capítulo 2, versículos 5 e o versículo 14. Senhor Jesus. Aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: se sendo tu judeu vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Ó Senhor Jesus. Capítulo 5, versículo 16. Senhor Jesus. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Senhor Jesus. Colossenses capítulo 1, versículo 5. Senhor Jesus. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. Gálatas capítulo 5, versículo 25. Senhor Jesus. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu Espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje: Princípios, Palavra e Práticas no Ministério da Nova Aliança. Ó Senhor Jesus. Ao obedecermos ao único ministério, cumprimos as palavras do apóstolo Paulo, andando segundo o Senhor tem distribuído e chamado. Logo, se alguém quer ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Nosso Deus não é de confusão, e sim de paz. Quando seguimos a palavra do Senhor e a orientação ministerial, experimentamos paz em todas as igrejas dos santos. Ó Senhor Jesus. Observemos as práticas e caminhos adotados pelo apóstolo Paulo no exercício do ministério, como se depreende deste versículo. Timóteo vos lembrará os meus caminhos em Cristo Jesus. Assim agindo, teremos um andar alinhado, focado e engajado em um único ministério, o qual está alicerçado em 3 itens: os princípios, a palavra e as práticas. Ó Senhor Jesus. O primeiro item a que um ministro da nova aliança deve atentar são os princípios que governam o seu serviço e a sua obra. Ao notarmos os princípios estabelecidos na palavra, não andaremos segundo nossas preferências, mas atentos ao modelo deixado por Cristo. Isso influenciará a maneira pela qual nos relacionamos e executamos a obra do Senhor.
Ó Senhor Jesus. Em seguida, temos a palavra, vista sobre dois aspectos, a palavra fundamental e a profética. Por meio do estudo das Escrituras e com o auxílio de livros cristãos, como Os Fundamentos da Fé Cristã, publicada por esta editora, é possível compreendermos as verdades bíblicas. Desse modo, teremos, por exemplo, melhor compreensão a respeito da justificação, reconciliação, santificação, transformação, conformação e glorificação que caracterizam o processo de salvação do homem. Lamentavelmente, muitos cristãos atualmente são atraídos apenas por mensagens inspirativas de bem-estar, progresso e prosperidade material. Porém, precisamos de uma palavra sólida, como a que lemos na série do Alimento Diário. A palavra fundamental diz respeito ao ensinamento dos apóstolos, às verdades neotestamentárias do Evangelho. Ó Senhor Jesus. A palavra profética nos transmite o encargo atual do Senhor, e assim obtemos equilíbrio entre conhecimento e espírito, como fora dito pelo próprio Senhor Jesus. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Necessitamos de ambas, ou seja, da palavra fundamental e da palavra profética. O livro de Êxodo registra que o Senhor ia diante deles durante o dia em uma coluna de nuvem para guiar o povo. Atualmente, essa nuvem é representada pela palavra profética, que dá direção para o povo de Deus caminhar. Ó Senhor Jesus. Por último, estão as práticas, que são percebidas por meio das ferramentas que o Senhor nos dá a cada período, como a comportagem dinâmica, que é o evangelismo ativo, alcançando pessoas mediante orações rápidas e espontâneas, e os grupos familiares, onde as pessoas são introduzidas no viver da igreja e é promovido o cuidado mútuo entre os membros. Destacamos também o Expolivro, que consiste em uma carreta totalmente transformada em um ambiente acolhedor, em que o Evangelho é pregado e livros cristãos distribuídos. Além disso, temos o Projeto Avança Jovem, o Ministério de Mulheres, entre outros mais. Ó Senhor Jesus. Amado leitor, em nossa vida cristã temos dois tipos de andar, denominados em Gálatas 5, pelos termos gregos peripatel e stoikel. O primeiro é individual e pode ser comparado à luz normal do dia, difusa, policromática. O segundo é coletivo, sincronizado, ordenado como numa marcha militar. Esse andar pode ser comparado à luz laser. Os raios são monocromáticos, com um único comprimento de onda, uma única cor. Os raios são coerentes, isto é, estão todos em fase, tanto no tempo como na direção. Os raios são colimados e são em feixes paralelos, altamente direcionais. Para a obra do Senhor, como o exército de Deus, somos como o raio laser. Ó Senhor Jesus. Hoje, o chamado é para praticarmos o andar stoikel como um só exército, focado, engajado e comprometido. Que possamos reagir ao chamado de Deus. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. Isso precisa ficar bem claro, para cada um de nós. Deus ele nos chama para a gente poder andar. Senhor Jesus, o corpo de Cristo precisa se mover, segundo a vontade de Deus. E o Senhor precisa de nós. Deus escolheu esse princípio, Deus e o homem juntos. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente buscar um andar com meta, um andar de Deus, um andar stoikel, um andar de todos os filhos de Deus juntos, Senhor Jesus. A gente tem o nosso andar individual, ali onde Deus traz luz para nós, traz conhecimento, mas ali também é o nosso lugar de exercitar o Espírito, de buscar o Senhor, para nossas coisas do dia a dia e também buscar o Senhor quanto à sua vontade. Mas existe um momento ali onde Deus prepara todas as coisas e a gente vai em obediência, andando juntos, junto com os irmãos, junto com a obra do Senhor. Esse é o andar stoikel, o andar com meta, Senhor Jesus, para cumprir a vontade de Deus. Hoje a maioria dos cristãos não conhece o segundo andar, o segundo tipo de andar, que é o andar stoikel. Senhor Jesus, ficam apenas ali no peripatel, ali no andar individual. E aí que a gente vê muitos problemas, Ó Senhor Jesus, a gente vê como no Velho Testamento, a gente vê ali, no estudo da Bíblia, a gente percebe isso. Existe a palavra de Deus, que são os escritos que Deus deixou, que é o Torá, Senhor Jesus. Mas existem ali os livros que vêm dando explicação de tudo isso, ali o entendimento de cada filho de Deus ali, que foi pegando tudo aquilo ali e foi gerando práticas dentro daquilo ali. Se chama Talmud.
né, Senhor Jesus. O que aconteceu com o povo, né, que eles foram se acomodando, foram fazendo as coisas, serviço a Deus, né, por fazer, e foram ali se acomodando nas talmudes, né, Senhor Jesus, onde tinha explicação, aí sempre tinha alguém que reunia vários talmudes e fazia uma outra e tal, e ficaram todos eles focados em ensinamentos, né, e aí acontece, ficaram nesse ensinamento até ali, né, colocando um pouco de espírito, mas era só para obter conhecimento, Senhor Jesus. Então o povo ficou parado no conhecimento, né, Senhor Jesus, e aí não obedeceu mais os profetas de Deus, cada um tinha a sua opinião, né, cada um tinha a sua preferência. Nós temos visto aqui que a gente precisa deixar nossas preferências de lado, né, para poder fazer a vontade de Deus. Se a gente ficar em meros ensinamentos, vai haver muito problema. E hoje, né, nas igrejas, né, no Novo Testamento, as igrejas geradas por Cristo, né, Senhor Jesus, durante muito tempo também isso foi se perdendo. Os irmãos também começaram a se focar em ensinos da palavra. A própria Bíblia já começa a alertar isso, né, por meio de Paulo. Né? Paulo mandou Timóteo e falou, observe, né, Timóteo vai mostrar para vocês como que é os meus caminhos, né, a maneira de andar, de praticar. Né? E ele encorajou Timóteo também, olha, Timóteo, mandei você ir para lá para você exortar certas pessoas que não ensinem outras coisas, né? E não fiquem perdidas em fábulas, né, em genealogias sem fim, que não promovem o serviço de Deus na fé. Ó Senhor Jesus, então no próprio tempo de Paulo já estava acontecendo esse problema. Os irmãos ficarem voltados só para o conhecimento, né, Senhor Jesus, ficarem ali só observando, discutindo, e a vontade de Deus não era cumprida. Deus sempre levanta, né, pessoas sérias ali que, né, realmente trazem uma revolução diante da palavra, nos levam a compreender, né, Senhor Jesus. Mas hoje a maioria dos cristãos está simplesmente focada no ensinamento, né, apenas nos fundamentos, né? E quem dera, né, até mesmo tivesse bem focado nos fundamentos, mas muitos não, né, querem se fundamentar em outras coisas, né, como eu compartilhei nisso, a questão da Talmud. Hoje tem muitos aí que estão simplesmente trazendo ensinamentos, trazendo coisas, porque começam a observar, começam a ganhar conhecimento na palavra, ao invés de usar isso para cooperar com Deus, não, se torna mais um que vai ficar ali julgando, falando, né, Senhor Jesus, trazendo outro ponto de vista, né, e assim surge, né, mais e mais grupos, mais e mais divisões. Ó Senhor Jesus, no meio do povo de Deus, não é por revelação, não é por vontade de Deus, mas é por discutir a palavra, por ficar focado, né, em apenas uma parte da palavra. Por isso hoje o irmão está trazendo para nós esclarecimento, né, Senhor Jesus, que nós precisamos andar, precisamos cumprir a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, hoje o Senhor está mostrando para nós, através da sua palavra de direção. Ó Senhor Jesus, qual é o seu desejo? Ele mostrou para nós. Existe a palavra de fundamento, né, que são os princípios bíblicos para nós, a vontade de Deus, né, todas as coisas do passado ali, como que o povo errou, para a gente não cometer os mesmos erros, a gente precisa aprender com isso. Ó Senhor Jesus, mas também Deus tem para nós a palavra profética, a palavra atual, né, como eu já compartilhei essa semana, né, foi assim que Jesus veio. Ele vinha, tinha todo o Velho Testamento, ele veio cumprindo, a maioria das pessoas não percebeu. Ó Senhor Jesus, mas na hora dele transmitir essas verdades, ele transmitiu de um jeito novo. Ele transmitiu usando a palavra profética, a palavra atual de Deus. Por isso que o próprio Jesus pôde dizer, olha, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Não era letra que mata, mas era espírito que dá vida. Ó Senhor Jesus, então é isso que a gente precisa perceber, a palavra atual de Deus, o que Deus tem colocado para nós hoje. Ó Senhor Jesus. E nisso aí a gente tem que perceber que, né, a palavra fundamental, ela é imutável. Deus está ali mostrando para nós princípios, né, Senhor Jesus. Agora, como a gente vai atuar em cima de cada princípio, né, a gente precisa do exercício do Espírito. Né? Se a gente tomar a Bíblia simplesmente como regras, né, as regras são rígidas, né, Senhor Jesus. Você coloca uma regra aqui, né, Senhor Jesus, você tem que seguir. Né? Por exemplo, se a gente tomar a lei de trânsito, por exemplo, de maneira rígida, olha, o sinal vermelho, não posso atravessar, né? O sinal ele é rígido, né? Senhor Jesus. Mas se ali tiver um guarda de trânsito, ele revoga o sinal. Se ele der sinal para você atravessar, mesmo com um sinal vermelho, você pode atravessar. Então ele criou uma exceção à regra. Então o sinal ali, né, vermelho, verde, amarelo, ele fica o fundamento. Olha, vai te mostrar a hora de, né, vermelho, pare, amarelo, atenção, verde, siga. Ó Senhor Jesus.
né? Mas se tiver ali o guarda de trânsito, ele revoga isso. Ele é a palavra profética, ele é o encargo atual, né? Ele chega ali para te mostrar, olha, a lei, né? O fundamento é esse aqui, mas nesse momento agora, você pode atravessar. Então é isso que o Senhor está mostrando para nós, né? Alguns julgaram o Senhor, não pode curar no sábado, mas não viram o milagre, não viram aquilo que estava acontecendo. Então o próprio Jesus teve que lembrar, olha só, vocês estão me condenando aqui porque eu fiz um milagre no sábado, mas se um animal de vocês, acontecer alguma coisa, cair num buraco no sábado, vocês não vão lá retirar ele? Ó Senhor Jesus, então mostrou para eles que eles só seguiam a lei quando era conveniente. Eles não seguiam a lei para cumprir a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, então a gente tem que perceber, né? A palavra não quer dizer que, irmão, toda a palavra profética então vai revogar toda a lei. Não, não necessariamente. Mas o que a gente precisa fazer é ter um equilíbrio entre o fundamento e aquilo que é a vontade atual de Deus, né? Sempre ver aquilo que vai beneficiar o Senhor, aquilo que vai beneficiar o homem. Se a gente ficar numa lei rígida, Senhor Jesus, a gente não vai conseguir avançar. Senhor Jesus, por isso eu estou mostrando, né? A velha aliança está saindo de cena e a nova aliança está entrando em cena, brilhando cada vez mais. Essa luz precisa brilhar para nós cada vez mais forte. Nós precisamos cumprir a vontade de Deus. E para isso nós precisamos colocar o nosso coração diante dele. Um equilíbrio entre o fundamento e o que é profético, né? Aquilo que é a vontade atual de Deus, né? Senhor Jesus, ele mostra para nós, quando a gente segue a palavra do Senhor, segue a orientação do ministério, a gente vai experimentar a paz, a gente vai experimentar a direção de Deus, né? Como a gente viu também ontem, a gente vai dar chance para Deus para que ele possa operar o extraordinário na nossa vida, né? Através de nós, Senhor Jesus, né? Então ele mostra que a gente precisa observar quais têm sido as nossas práticas, os nossos caminhos, né? Senhor Jesus, no exercício do nosso ministério, assim como Paulo coloca ali, né? Olha, vocês já aprenderam muita coisa, mas botou ali, ó, Timóteo vai lembrar vocês os meus caminhos em Cristo Jesus, a maneira dele de atuar, a maneira que Deus deu para ele, para que a igreja avançasse. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Então os irmãos precisavam focar nisso. E hoje da mesma forma, hoje o Senhor tem ministros para nós, os ministros da nova aliança, que estão mostrando para nós a maneira também de a gente avançar segundo a vontade de Deus. Se a gente não seguir isso, a gente pode até avançar, mas vai ser muito pouco, o impacto vai ser mínimo. Ó Senhor Jesus, o nosso Senhor está com pressa, Ele quer que a gente use, né, as ferramentas da melhor forma possível. Para isso Ele mostrou para nós, a gente precisa ter um andar alinhado, focado e engajado no único ministério, o ministério da nova aliança, né, Senhor Jesus, onde a gente precisa da luz de Deus, a gente precisa do foco de Deus. Ele separou em 3 itens, né? Princípio, palavra e prática, né, Senhor Jesus. Então, ele precisa ver, né, atentar para os princípios que estão governando o nosso serviço, a nossa obra. Não podem ser princípios mundanos, não podem ser coisas no achismo, né, mas de fato aquilo que é a palavra de Deus, aquilo que é a direção de Deus para nós, Senhor Jesus, para a gente não andar segundo a nossa preferência, mas andar segundo aquilo que Cristo tem nos mostrado. Então precisa estar bastante claro quanto à direção dele, né? Isso vai nos influenciar a maneira como a gente se relaciona com a obra, a maneira como a gente executa a obra de Deus. Ó Senhor Jesus, o Senhor Ele quer que a gente, né, dê o máximo de nós, que a gente coloque todo o nosso coração nisso. Ó Senhor Jesus, né? Em seguida ele fala sobre a palavra, né? E a gente tem ali a fundamental e a profética, né, como eu já acabei de falar, Senhor Jesus. E nisso a gente tem os livros, temos a comunhão, temos a experiência dos irmãos, né? Tudo isso para nos ajudar, né? Aquilo que realmente vai nos fundamentar na palavra, vai nos mostrar a vontade de Deus, né? E aquilo que vai nos levar a avançar, né? Senhor Jesus. A gente precisa, de fato, né, buscar diante do Senhor, né, aquilo que vai trazer para nós, né, bênção, direção, Senhor Jesus. Né? Então, o Senhor está nos mostrando, né, por meio da palavra profética, o encargo atual, né, e através da palavra profética é que a gente vai ter o equilíbrio entre conhecimento e o exercício do Espírito. A gente não pode ficar valorizando só conhecimento, senão a gente fica parado, sem cumprir a vontade de Deus. Isso aí gera, né, brecha para entrar muita coisa. Ó Senhor Jesus. E se a gente ficar só achando que, não, irmão, tem que ser espiritual, exercitar meu espírito, mas não tocar na palavra, Senhor Jesus, também vou fazer um serviço sem fundamento, sem base. Então, não é só chegar, compreendo isso aqui, agora eu vou chegar, eu vou fazer a vontade de Deus e vou sair cumprindo a Bíblia. Não, eu preciso da orientação do Senhor. Nós precisamos de ambas as palavras. E por último, ele tocou na questão da prática.
né, Senhor Jesus, o Senhor tem nos dado ferramentas, né, para a gente ver a vontade de Deus, né, avançando, né? O Senhor nos deu várias ferramentas, né, a gente pode usar essas ferramentas para o avanço de Deus, mas as ferramentas atuais, elas nos ajudam, né, a avançar, como eu toquei antes, né, com mais impacto, cumprindo, né, de maneira mais correta, né, mais completa a vontade de Deus para esse momento. Não quer dizer que a gente vai abandonar as outras ferramentas, mas a gente também precisa estar inserido naquilo que Deus está fazendo agora, para a gente poder estar com o espírito ativo, estar ali bem vivo, experimentando a direção de Deus. Ó Senhor Jesus, né, a gente ser espontâneo, né, viver a igreja, né, Senhor Jesus, cuidar dos irmãos dentro daquilo que Deus tem feito. Né, a gente realmente, quando a gente está praticando algo ali atual, né, o seu viver, o seu coração, o seu queimar é diferente. Né, não é simplesmente fazer coisas para Deus, mas é obedecer mesmo a direção dele. Ó Senhor Jesus. E para isso ele mostra, né? Para isso a gente precisa andar. Como eu compartilhei no início. Se você ficar só no estudo, estudando você não anda. Né? Mas a gente precisa botar em prática. Para isso a gente precisa do exercício do Espírito. A gente precisa de sabedoria, de revelação, de prudência, para levar a vontade de Deus adiante. Ó Senhor Jesus. Para isso ele nos mostra dois tipos de andar, né? O estoiquel e o peripatel. O peripatel é um andar individual, como a luz de casa, uma luz policromática que misturou todas as cores, por isso a gente acha o branco, né, da luz. Né, Senhor Jesus, uma luz difusa, né, que se espalha, ela não é concentrada. Ó Senhor Jesus. E o andar coletivo, que é o estoiquel, ele não, já é algo sincronizado, né, já é algo concentrado, ordenado, como numa marcha militar. Ele mostra como o laser. Os lasers são monocromáticos, tem uma só cor, um só comprimento de onda. Ó Senhor Jesus. Né, tem raios coerentes, não estão todos em fase, tanto no tempo como na direção. Na luz difusa, né, um anula o outro, mas na luz do laser não. Um vai indo junto com o outro para fortalecer, para cooperar na mesma direção e em fase, né, juntos, né, pulsando juntos ali, né, na mesma frequência, para poder um fortalecer o outro. Como o irmão explicou, né, na outra semana, a questão do balanço, que quando você usa ali o momento certo, você entra em fase, né, para empurrar o balanço para que ele, com o mesmo movimento e a mesma força, ele vai ganhando mais força ainda. Então é assim que o laser faz. Né? E também precisam ser colimados, né? Tá? Paralelos, né? Mas direcionados, né? Na mesma direção, se unindo, um fortalecendo o outro. Né? Senhor Jesus. E isso ele tocou, né? Para a gente poder cumprir a obra do Senhor, né? Para a gente poder avançar como exército de Deus, lutando pelos interesses de Deus, a gente precisa ser como raio laser. Se a gente ficar simplesmente só na luz difusa, né, ouvindo algumas coisas, a gente vai fazer como a maioria dos cristãos que querem apenas ouvir uma palavra de conselho, né, uma palavra inspirativa, uma palavra que vai trazer progresso, né, que vai trazer bênção material, isso e aquilo. Ó Senhor Jesus. Mas enquanto isso, a vontade de Deus, né, Senhor Jesus, acaba ficando de lado. E é isso justamente que o Senhor não quer. O Senhor quer que a gente se concentre na sua vontade. Né? Então hoje Deus está nos chamando para praticar o andar estoiquel, o andar com meta, como um só exército, focado, engajado e comprometido, né, Senhor Jesus, e cada um de nós possa reagir, né, ao chamado de Deus, à direção que Ele tem dado para cada um de nós. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.